Olá, gente! Estamos começando mais um Planeje-se Comigo aqui no canal, inclusive em um novo cenário e em um novo formato também, que eu espero muito que vocês gostem, depois eu quero um feedback. Mas eu sei que fazia tempo que eu não fazia o Planeje-se Comigo e vocês estavam perguntando se eu ia voltar, e sim, claro, eu também senti muita falta e já estou aqui com o meu planner aberto no mês de julho com a frase desse mês, que é: não existem limites para o que você pode realizar. Se tu tá chegando agora, esse vídeo aqui é um vídeo onde eu faço o meu planejamento do mês no meu planner. Esse aqui é o meu planner, tá? Que é da Você Produtiva, da minha marca. A gente lança ele todos os anos ali em setembro, outubro, então a gente vai ter o planner 2025 também, mas agora eu vou fazer o meu planejamento do mês de julho. Inclusive a gente tá começando um novo semestre e aí eu vou aqui conversando com vocês, falando sobre como que foi o meu mês anterior e quais que são os meus planos e as minhas metas para o próximo mês. Bom, todos os meses ali pelo dia 30, 31 eu faço meu planejamento do mês seguinte para pensar em quais são os meus objetivos, quais que são os principais projetos que eu vou estar trabalhando, as minhas prioridades, e antes de mais nada eu faço uma revisão de como que foi o mês anterior. Então fazer essa revisão te ajuda a entender o que deu certo, o que não deu certo, o que precisa melhorar, e aí eu vou começar aqui fazendo a revisão do meu mês de junho e tu pode fazer junto comigo também. Algumas coisas que eu gosto de mapear que estão aqui no planner, ó. Primeira coisa, como que foi o mês? Então o mês em uma palavra. Em qual área eu mais me dediquei? Quais foram as tarefas que eu mais me dediquei? Quais que são as melhorias? Então em que áreas eu preciso me dedicar mais? Eu também anoto coisas que se destacaram no mês, coisas boas que aconteceram, conquistas ou momentos especiais, motivos pelos quais eu sou grata, aprendizados que eu tive naquele mês e coisas que ficaram pendentes. Então eu vou anotar agora e vou conversando com vocês. Bom, pra mim, esse mês foi renovador. Foi um mês que a gente fez bastante mudanças na nossa vida, no nosso escritório, aqui em casa, né, também. Então foi um mês de renovação, foi um mês de muitas mudanças. E aqui onde eu mais me dediquei foi primeiramente o trabalho. Eu me dediquei bastante aos meus projetos novos, eu me dediquei bastante especificamente à criação de conteúdo. Isso faz parte do trabalho, mas eu quero colocar aqui porque realmente foi algo que eu dei bastante atenção esse mês, a me dedicar ao meu perfil pessoal também, a Você Produtiva. E também eu vou colocar isso, o rebranding da VP. Foi uma coisa que eu realmente precisei de bastante reflexão, de bastante tempo pensando, então foram coisas que eu me dediquei tudo dentro do trabalho. E a parte de melhorias está justamente na vida pessoal, então por ter me dedicado tanto ao trabalho, eu acabei deixando um pouquinho a vida saudável de lado. Não que eu tenha aberto mão totalmente disso, mas eu não me dediquei tanto quanto eu gostaria. Então a vida saudável, a rotina em si, horários e essas coisas assim, acabaram saindo um pouquinho daquilo que eu gostaria, mas isso faz parte, né? A gente não consegue fazer tudo com perfeição. Aqui nos destaques do mês, com certeza, em primeiro lugar, eu coloco a renovação do escritório. Então, renovar o escritório foi muito importante pra gente. Ficou muito bonito, do jeitinho que a gente queria. Então, deu novos ares aqui pro nosso trabalho. Comprar o nosso carro foi outro destaque do mês, né? Que eu coloquei até no nosso vlog. Então, comprar o nosso carro certamente foi uma conquista muito, muito importante pra gente. E a nova fase da VP que a gente está começando, está fazendo mudanças, então eu preciso incluir aqui. Aqui na parte de gratidão eu coloquei então que eu sou grata pela nova fase que a gente entrou, a nossa saúde, nosso carro, todas as coisas boas que a gente está realizando. 2 aprendizados importantes que eu tive nesse mês é de focar em uma coisa por vez, porque eu tô com vários projetos ao mesmo tempo, mas eu estou focando em um de cada vez para conseguir tirar eles do papel. Também aprendi sobre fazer menos e melhor. Às vezes a gente quer fazer mais e mais e mais, mas a gente precisa focar naquilo que vai dar mais resultado, então fazer menos, mas fazer melhor. E aqui de pendente para o próximo mês está o Planner 2025 e eu quero falar mais sobre isso para vocês. Eu falei ali no início para vocês, né, gente, que todo ano, em setembro, outubro, a gente lança o nosso Planner para o ano seguinte, né? E esse é um projeto que ele demanda bastante tempo de trabalho. Eu já comecei lá em maio a trabalhar na estrutura,
cronograma e tudo mais, então são vários meses de trabalho, de criação, e aí algumas coisas que eu queria ter finalizado agora esse mês eu ainda não consegui, então vão ficar agora para julho. Nesse momento eu tô trabalhando assim em 3 projetos bem importantes. O primeiro é o Planner 2025, o segundo é o rebranding da VP, que eu até falei para vocês em outros vídeos, né, que eu estava falando sobre as mudanças da VP, que a gente também mudou o nosso escritório, né, mas esse projeto do rebranding já tem sido assim algo que eu tô trabalhando há meses também agora, que tá sendo consolidado. E o terceiro projeto importante é o meu treinamento de conteúdo que vende para empreendedoras, né? Se tu ainda não sabe, lá no meu perfil pessoal do Instagram, @mmarianamz, se tu é empreendedora, já me segue lá. Eu faço conteúdos direcionados para empreendedoras, principalmente sobre conseguir fazer um conteúdo que atrai pessoas qualificadas, que gera vendas e de forma leve, para que tu consiga vender de forma mais natural, sem precisar ficar expondo em excesso a tua vida e sendo super marqueteira, sabe? Porque eu não gosto disso. Então, ao longo dos últimos anos, eu trabalhei muito em cima de criar uma marca sólida, né? Não somente um perfil no Instagram, mas uma marca sólida de fato. Então, lá eu trago bastante conteúdo sobre isso e agora em julho eu vou lançar o meu treinamento, que tá sendo desenvolvido e tá ficando simplesmente, gente, sensacional. Tá ficando muito incrível, totalmente diferente das coisas que a gente vê por aí. Então, se tu é empreendedora e ainda não me segue, vai lá me seguir. Mas aí, conciliar esses 3 projetos, claro que é um grande desafio, mas com organização a gente consegue. Organização, disciplina e muita dedicação, é claro, né? Eu tenho trabalhado bastante mesmo. E agora, então, eu vou fazer o meu planejamento do mês de julho, vou anotar aqui quais que são as minhas prioridades e os meus objetivos que estão bem relacionados aí com esses projetos. Bom, vamos lá então. Aqui no calendário, a única coisa que eu vou ter nesse mês de data marcada já é o lançamento do meu treinamento. Então, eu já vou colocar aqui a data do lançamento, que é dia 22 de julho, empreendedoras. Já fiquem atentas, então a gente já tem essa data marcada. E agora, então, indo aqui para a parte do planejamento. Esse mês, o meu tema do mês, eu estava refletindo bastante e eu escolhi constância e direção para que eu consiga levar as coisas na direção certa e de forma constante, tendo clareza de para onde eu quero ir, o que eu quero conquistar. Então eu senti que essas 2 palavras fazem bastante sentido para aquilo que eu tô buscando. E o meu maior foco vai ser o meu novo treinamento, porque é nisso que eu tô trabalhando no momento, então eu tenho feito várias coisas por ele. E aí eu vou colocar aqui, então, meu novo treinamento para que eu possa desenvolver, terminar de desenvolver e fazer as gravações agora no início do mês. Já de prioridades, essas aqui são minhas 3 prioridades. Bom, então, como eu estava falando com vocês, esses são meus 3 projetos do momento que entram como as minhas prioridades. E aqui eu vou destrinchar um pouquinho, colocando quais que são as tarefas que eu preciso fazer de cada uma dessas áreas. Pronto, essas são as coisas que eu tenho que fazer de cada um desses projetos e aqui eu vou definir então algumas metas e prazos que eu tenho para esse mês. Então, em relação a metas, eu vou colocar aqui para a academia 3 vezes por semana. Eu tava mantendo um ritmo de 5 a 6 vezes por semana já há bastante tempo, só que como eu sei que esse mês eu tenho que trabalhar mais, eu tenho mais coisas para fazer, eu não quero ficar no 8 ou 80, ou eu não vou ou eu faço tudo. Então, eu consigo encontrar um meio termo e para mim essa vai ser a meta mínima. Claro que eu vou tentar em 5 vezes por semana, mas eu sei que quando a gente tá se dedicando mais a alguns projetos, nem sempre dá, então tá tudo certo se eu for 3 vezes. E aí eu vou colocar aqui também para ler 2 livros. Eu sempre faço assim, eu vou equilibrando as minhas metas conforme a fase que eu tô vivendo, e eu vou colocar também uma meta que na verdade não é bem uma meta, mas é o hobby de pintura. Eu comprei um livro de desenhos para pintar com lápis de cor e eu tô bem animada para começar a pintar, então digamos que é uma meta que eu tenho de levar esse hobby assim, não como algo rígido, eu tenho que fazer todos os dias, mas é algo que eu quero começar a fazer. Os prazos aqui, eu vou pensar só um pouquinho mais em relação ao meu cronograma, porque eu quero planejar algumas coisas aqui do treinamento e aí depois eu venho aqui e preencho os prazos para finalizar algumas coisas. E aqui então, de recompensas e autocuidado, eu vou colocar
uma viagem para visitar a família e os nossos amigos. Não é exatamente uma recompensa, mas pra gente é um hábito de autocuidado, é uma ação de autocuidado, digamos assim. Faz bastante tempo que a gente não vai pro Rio Grande do Sul, já desde fevereiro, se eu não me engano. Então agora a gente vai se organizar para fazer essa viagem e para visitar todo mundo. Já que então nessa segunda parte do planejamento, primeiro de tudo tem aqui as melhorias para o mês. Então as minhas melhorias vão estar principalmente na parte pessoal. Eu vou colocar aqui dormir mais cedo, porque eu acabo, como eu tô trabalhando mais, acabo indo dormir um pouquinho mais tarde. E o ritmo na academia, que eu também quero conseguir melhorar. Depois aqui no como eu quero me sentir, tem duas palavras que é consistente e também dedicada. Eu sei que eu tenho me dedicado bastante, mas são duas coisas que eu quero sentir, porque como a gente tá com esses projetos aí, eu sei que isso aqui é o que faz todo sentido. Esse mês aqui, o meu foco, então, estará na área profissional, né? Claramente, como vocês estão vendo, as coisas que estão saindo do papel, que eu tô olhando nesse momento, são profissionais. E aí aqui, as ações para essa área que eu tenho exatamente para esse momento, é principalmente tirar o meu treinamento do papel. Porque eu tinha colocado para esse ano que eu queria lançar um treinamento para empreendedoras, então isso aqui é uma ação da minha Roda da Vida, que está alinhado com a Roda da Vida que eu preenchi no início do ano. E aqui também, depois eu vou preencher, né, eu vou consultar meus objetivos do ano, como aqui é uma parte um pouquinho mais pessoal, eu vou preencher depois. E a minha wishlist para esse mês, eu quero colocar um café, na verdade muitos cafés, com as minhas amigas, como a gente vai fazer essa viagem para ver a nossa família, então café com as minhas amigas. Eu quero colocar aqui um ritmo equilibrado, então dentro do possível eu quero ter um ritmo equilibrado entre pessoal e profissional. E outra coisa também é que eu quero ir no cinema. Eu tô colocando isso aqui porque a gente quer assistir divertidamente, a gente não foi ainda, e eu quero muito assistir, eu adoro esse filme, então vai entrar pra wishlist também. E aqui, nos meus hábitos, o meu Habit Tracker mensal, então, o que vai entrar aqui é o meu hábito de acordar às 6 da manhã, que é o meu horário, né? A academia, que vai ser, então, 3 vezes por semana, talvez mais, mas esse é meu mínimo. E eu vou colocar também aqui a leitura. Então, esses aqui são os meus principais hábitos. E aí depois a gente tem essas partes, né, que são preenchidas depois, aqui o quadro para colocar fotos ou escrever, e aqui a organização financeira que vai sendo preenchida ao longo do mês. Bom, e aí então está feito o meu planejamento mensal. Quero até aproveitar, gente, para falar sobre como a vida ela é um eterno equilibrar de pratinhos, né? A gente sempre vai ter momentos em que a gente vai estar se dedicando mais a alguma coisa do que a outra. Então, por exemplo, agora eu tô me dedicando mais à parte profissional. Então, é claro que a parte de hábitos, de rotina, não vai ficar no seu auge, digamos assim. Então, vai ter outro momento que eu já não vou estar desenvolvendo um treinamento novo, desenvolvendo um produto novo, e aí é claro que eu vou dar mais atenção para essa parte pessoal. Mas eu acredito muito que a gente não deve ir para extremos, porque eu já fui assim, de ir para extremos de fazer muita coisa de vida profissional, ou então depois não querer fazer nada de vida profissional. E eu acho que a gente sempre precisa encontrar esse meio termo, né? Então, por mais que eu faça muitas coisas, assim, que nem eu tô fazendo agora, eu não abro mão de ler o meu livro, eu não abro mão de fazer o meu skincare todos os dias, de assistir uma série com o Jimmy todos os dias. Então, são coisas inegociáveis pra mim e a gente precisa se esforçar para manter essas coisas na nossa vida. Então, se elas são importantes, a gente tem que se organizar para fazer o que é possível, né? O que é viável, sem ficar se cobrando em excesso, mas também entendendo que a vida é feita de sacrifícios, de esforços, e cada fase vai exigir uma dedicação diferente. E a gente também precisa estar disposto a fazer o que é necessário pelos nossos objetivos, né? Eu falei bastante sobre isso nas últimas lives que eu fiz lá na VP, né? No Instagram da Você Produtiva. A gente tá tendo as nossas lives que são o nosso quadro Café das Protagonistas, onde eu sempre falo sobre temas que são importantes para o teu crescimento. E eu tava falando que a gente precisa estar disposto a fazer o que precisa ser feito pelo nosso objetivo. Então, se o teu objetivo exige que tu vá lá, que tu estude, talvez tu vai ter que estudar de noite, tu vai ter que trabalhar no final de semana, tu tem que fazer isso, porque nem sempre a vida não é assim, né, um mar de rosas, vamos fazer só aquilo que eu tô a fim de fazer, aquilo que eu quero fazer, eu ter uma rotina sempre certinha, isso não existe, então a gente tem que ser realista
encarar o processo e fazer o que é necessário, mas como eu acredito e sempre defendo, sem extremos. A gente tem que procurar ter um equilíbrio. Bom, e é isso, então esse foi o meu planejamento de julho. Na verdade, a gente tem uma coisa que é nesse meio de ano aqui no Planner, a gente tem essa aba aqui, ó, entre o mês de junho e julho, que é a revisão semestral. Tem aqui uma ferramenta, tá? Pra fazer uma revisão dos pontos fortes dos últimos 6 meses. E por que eu não preenchi? Porque essa parte aqui ela é bem pessoal, assim, então é um mapeamento bem pessoal de ver o que tu precisa melhorar, quais que são os objetivos que tu precisa dar mais foco, coisas que tu precisa aprimorar. Então eu vou fazer depois e inclusive recomendo que vocês façam, tá? Se tu está nesse momento aí pensando nos seus objetivos, no que tu quer atingir nos próximos meses, tira um tempinho para revisar o teu último semestre. Se tu tem o Planner VP, já faz aqui, e para planejar então esse próximo semestre para que tu consiga atingir os seus objetivos. Depois me falem aqui se vocês curtiram esse formato um pouquinho diferente do Planeje-se Comigo, me deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber. E não esquece de me seguir lá no Instagram, então, no meu pessoal, se tu é empreendedora, @mmarianamz, pode seguir ali que vai ter vários conteúdos direcionados para te ajudar a conseguir vender mais, a conseguir ter um negócio sólido de fato, que tu consegue ter um bom faturamento, mas ao mesmo tempo com equilíbrio e leveza. E lá no @da Você Produtiva tu encontra muito conteúdo que vai te ajudar a conquistar os seus objetivos e ser muito mais produtiva. Muito obrigada por ter assistido até aqui, então, um grande beijo e até o próximo!